paz do Senhor. Quero desejar aqui um feliz sábado para todos. E hoje nós estamos na nossa lição de número 8, o qual o título dela é uma pergunta, né? Unidade a qualquer preço. E eu quero convidar você para junto a gente estudar essa questão muito interessante e bastante relevante para nossas vidas. Amém? Queridos, o apóstolo João, ele também chamado por alguns como o apóstolo do amor, o discípulo amado, né? É lógico que esse termo não é para endeusar a sua pessoa, não, de modo nenhum, mas é para mostrar uma característica do apóstolo que era notória em sua vida. Em sua segunda epístola, no capítulo 1, do capítulo 1, versículo 10, está registrado algo bastante interessante para nós a respeito da unidade cristã. Um aspecto de suma importância sobre cuidados que devemos ter na nossa trajetória de vida como servo de Jesus Cristo aqui nessa terra. Uma trajetória muito breve que requer de nós prudência em nossos atos para evitar assim muitos desconfortos e comportamentos que possam pôr em risco a nossa salvação que nos foi dada por meio de Jesus Cristo. O versículo-chave, ele pode ter levantado muito questionamento a respeito da fala do apóstolo, que fala de uma forma, para muitos, considerada como ríspida. Para outros, por que o profeta, apóstolo, discípulo amado, diria algo com um tom tão firme assim? Talvez esses e outros são muitos questionamentos levantados sobre a fala do apóstolo João. Mas quando entramos no contexto da história, conseguimos entender com maturidade cristã o porquê da sua fala. O zelo da salvação. E que o verdadeiro amor, o amor que vem de Deus, ele contribui de forma significativa, nos direcionando a tomar alguns cuidados. Uma fala que nos faz lembrar os conselhos de um pai experiente, preocupado com seus filhos, para que não andem em conformidade com o erro, evitando assim decisões comprometedoras. Vamos para a lição? Que o Espírito Santo nos ajude. O texto base está na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: se alguém chegar a vós e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. O objetivo é para a gente pensar, para se perguntar, para a gente refletir, fazer uma avaliação sobre os limites da unidade cristã, enfatizando que as verdades essenciais da Bíblia Sagrada jamais devem ser sacrificadas em nome da unidade cristã. Eu vou ler aqui a introdução. Aprendemos até aqui inestimáveis ensinos sobre a unidade cristã e sobre como a igreja precisa empenhar esforços para preservá-la. As questões que trataremos nessa lição bíblica são: a igreja deve preservar a unidade a qualquer custo? Devemos manter a união com pessoas que se afirmam cristãs, mas que propagam heresias e divergem da verdade bíblica, tanto com seu ensino quanto na sua prática? Estas são questões pertinentes que não podemos negligenciar. Assim, com a Bíblia aberta, vamos a mais um estudo. Na introdução, a gente já consegue tirar algumas questões que podem nos direcionar aqui nesse estudo. Uma delas é o seguinte: a igreja ela deve preservar a unidade a qualquer custo? Devemos manter união com pessoas que se afirmam cristãs, mas que propagam heresias e divergem da verdade bíblica, tanto no ensino quanto na sua prática? Há um limite estabelecido pela verdade bíblica em relação à unidade cristã. E não é uma verdade a qualquer custo.
O apego à verdade e a promoção da unidade são marcas indelíveis. Ou seja, são marcas que não podem se apagar da igreja, não podem se eliminar da igreja de Cristo. A unidade, antes dela ser relacional, ela é teológica. Deus institui alguns parâmetros que devemos observar, pois são indicativos que apontam para a verdadeira unidade cristã. Vamos entrar um pouco aqui no contexto histórico e religioso desse texto que João fala, que para muitos é uma fala muito um pouco pesada para alguns, digamos. Mas vamos entrar no contexto aqui da época, né, para entender um pouco a quem o apóstolo estava se direcionando, com quem o apóstolo estava falando. E quem eram essas pessoas que faziam heresia, né, que praticavam a heresia. Alguns estudiosos apontam que o peso de uma tradição e forte sobre João ter passado seus últimos anos em Éfeso e também o fato dos escritos sugerem que se trata de um produto de um homem maduro, que passou por uma experiência espiritual muito profunda. Uma data próxima ao final do século I, e além disso, o caráter da heresia combatida na carta aponta para a mesma época, né? Cerca de 90 depois de Cristo. Em sua primeira epístola, João declara no capítulo 5, versículo 13, ter escrito essas coisas para dar garantia de vida eterna àqueles que creem no nome do Filho de Deus. João está direcionando a fala do nosso texto base para os cristãos que tiveram incerteza em relação à condição espiritual, que foi causada por um conflito desordenado com os mestres de uma falsa doutrina. João refere-se ao ensinamento como enganosos e ao mestre como falsos profetas, mentirosos e anticristos. Um dia eles foram da igreja, mas haviam se afastado e tinha se levantado no mundo para propagar a sua perigosa heresia. Heresia era um precursor do gnosticismo do século II, que ensinava que a matéria era essencialmente ruim e o espírito era essencialmente bom. O ponto de vista dualista fez com que os falsos mestres negassem a encarnação de Cristo e, portanto, a ressurreição. O verdadeiro Deus, ensinavam eles, nunca poderia habitar num corpo material de carne e sangue. Portanto, o corpo humano que Jesus supostamente possui não era real, mas apenas aparente. João, ele escreveu vigorosamente contra esse erro. Está lá em capítulo 2, versículo 22, 23, capítulo 4 e versículo 3 da sua primeira epístola. Eles também ensinavam que com o corpo humano era um simples invólucro para o espírito interior. E como nada que o corpo fizesse poderia afetar o espírito interno, as distinções étnicas pararam de ser relevantes. Portanto, eles não tinham pecado. João, ele responde esse erro com indignação. Está lá, capítulo 2, versículo 4, 6, 15, 17, capítulo 3, versículo 3, 7, 9 e 10, e capítulo 5, versículo 18 da sua primeira epístola. O gnosticismo é uma palavra derivada do grego, gnosis, que significa conhecimento. Ou seja, mais tarde, os gnósticos, eles se aproveitaram desse atributo, né, por gnosis vir do conhecimento, eles começaram a ensinar que a salvação através do esclarecimento mental. Só era assim a salvação. Ou seja, que acontecia somente para iniciantes da elite espiritual, e não os cristãos comuns. Em virtude disso, eles substituíram a fé pelas buscas espirituais e exaltaram a especulação, mais do que os dogmas básicos do Evangelho.
Aí, mais uma vez, João reagiu energicamente, capítulo 2, versículo 20 e 27, da primeira epístola, declarando que não há revelação particular reservada para poucos intelectuais, e que todo o corpo de crentes possui a doutrina apostólica. Ou seja, o objetivo de João, ao escrever, então, era expor a heresia desses falsos mestres e confirmar a fé dos verdadeiros crentes. A unidade na verdade. Neste primeiro parágrafo, o autor ele compara a igreja ao templo de Deus. Jesus é a pedra angular. Ou seja, pedra que na antiguidade era usada para alinhar a outras pedras da construção. Atualmente, nós podemos comparar isso à fundação dos prédios que nós vemos hoje, dos prédios contemporâneos. E Paulo ele faz uma referência muito importante com relação aos apóstolos e profetas. Esses apóstolos eles morreram. E o autor ele deixa bem claro aqui, ó, que os profetas, os apóstolos, eles morreram, mas deixaram seus escritos cujo conteúdo era inspirado pelo Espírito Santo e preservado por Deus através da história para que formasse o cânon das Escrituras Sagradas. Paulo ele está dizendo que o fundamento da igreja é o novo, o escrito pelos apóstolos e associados a eles. E o Antigo Testamento pelos profetas. Isso significa que a base da igreja é a própria Bíblia. Acrescento também que Paulo ilustra a maneira pela qual os efésios e todos os outros cristãos são admitidos à honra de serem concidadãos dos santos e da casa de Deus. Eles são construídos sobre o fundamento. Eles são baseados na doutrina dos apóstolos e profetas. Assim, somos habilitados a distinguir entre uma igreja verdadeira e uma falsa. Isso é da maior importância, pois a tendência ao erro é sempre forte e as consequências do erro são perigosas ao extremo. Paulo estabelece que a fé da igreja deve ser fundamentada nessa doutrina. E o autor da lição ele também atribui essas verdades, ele atribui que essas verdades dizem respeito ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, que cria e redime sua criação, sobre Jesus, o Filho, plenamente Deus e plenamente homem, sem pecado, que viveu e morreu vicariamente, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, por meio da qual somos salvos pela graça, mediante a fé. O mesmo outorgou o Espírito à sua igreja para edificá-la e santificá-la pela obediência e ajudá-la a preservar o retorno do seu Senhor. Negar uma dessas doutrinas classifica-se como heresia. E Paulo diz também em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, que a igreja é coluna, fundamento da verdade. Como a coluna apoia o teto ou fundamento aguenta a estrutura de um edifício, assim a igreja sustenta a firmeza, a verdade de Deus nesse mundo, contra os ventos de doutrina. Aqui já cabe uma pergunta para nós. Nós estamos sustentando essa verdade? Existe atualmente os que têm se sacrificado para promover a unidade? Vamos falar agora da divergência da igreja. Divergência que significa um afastamento progressivo da verdade, uma discordância da verdade. É importante ressaltar que se por um lado a verdadeira união da igreja tem sua base na verdade bíblica, por outro, o que fazer quando esta é distorcida e negada? Podemos manter comunhão com aqueles que divergem das verdades essenciais da Escritura? A resposta é não. A Bíblia orienta a igreja a se apartar dos divergentes das verdades centrais do cristianismo. Um trecho da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, aborda claramente esse princípio. Paulo traz para nós aqui algumas declarações importantes a respeito dos cuidados
com a divergência da verdade. Ele vai dizer o seguinte, ó, que ali no capítulo 16, ele enfatiza o afeto entre os irmãos, no versículo 16. Já no 17, Paulo faz menção de crentes que destroem a unidade baseada na verdade. E aí ele roga aos irmãos. Ele diz assim, ó, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Alguns estudos indicam que Paulo está falando a respeito de um grupo que foram hostis aos ensinamentos e que eles têm as seguintes características. Eles não serviam a Jesus Cristo, servem seu próprio ventre, querem acumular dinheiro, são hipócritas e se apresentam com palavras edificantes, seduzindo os corações. O autor cita a carta de 2 Timóteo, capítulo 2, do 15 a 18. É uma orientação que Paulo dá a Timóteo, e essa orientação é muito importante para nós. Veja o que a Bíblia vai dizer. Para nos apresentarmos diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. Olha que interessante. Isto porque aparecerão aqueles que vão se opor à verdade bíblica. E quando isso acontecer, nós estamos preparados, firmes na palavra de Deus. Isso é muito importante para nós. E também o que dizer da igreja de Tiatira, né? Que foi criticada por tolerar a falsa profetisa Jezabel e seus ensinos. E Paulo orienta a lidar com os que não suportam a sã doutrina. Ele diz que eles precisam ser cuidados, corrigidos, exortados com paciência e doutrina. Tiago diz que é preciso buscar e salvar os que se desviam da verdade. Mas se após serem exortados, permanecerem na heresia, o que fazer? Paulo é taxativo. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o. É importante deixar claro que heresia é uma negação ou distorção das verdades fundamentais e centrais do cristianismo. Nós vamos agora partir aqui para questões práticas, aplicando o tema, que vai dizer o seguinte: em questões periféricas, nos esforcemos para preservar a unidade. Embora a igreja precise ser enérgica em questões teológicas, centrais, que distorcem a verdade do Evangelho, ela precisa ser flexível com questões menores. A Bíblia ela apresenta questões não centrais que os cristãos podem ter opiniões diferentes e conviver juntos, agindo com maturidade. E o autor aqui ele vai citar dois textos: Romanos capítulo 14 e 15 e Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Esses textos, nos seus contextos, eles vão tratar do mesmo assunto, que são carne sacrificada por isso. E, analisando o fato de que a carta escrita aos Romanos foi escrita num período de menos de um ano da carta escrita aos Coríntios, ou seja, comparando-se os textos, chega-se à inevitável conclusão que Romanos 14 trata do mesmo assunto, em que 1 Coríntios, capítulo 8. Quando a gente observa atentamente os textos, em que Romanos diz que um crê que tudo se pode comer e o outro é fraco e come só legumes, em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7, definitivamente esclarece: entretanto, nem em todos há esse conhecimento, pois alguns,
a que, acostumados até agora com o ídolo, comem como de coisas sacrificadas a um ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, a contamina. O fraco, ou de consciência fraca, mencionado por Paulo, consiste na falta de conhecimento, visto que alguns cristãos abstinham-se inteiramente dos alimentos cárneos, o que significava que seu alimento era restrito, era somente ervas e vegetais. Mas o que Paulo menciona aqui é a falta de conhecimento que alguns cristãos tinham. E para o entendimento dessas pessoas, os alimentos caros oferecidos aos ídolos deveriam servir de alimento ao crente. No entanto, Paulo repreende total entendimento como imaturo. Nessas questões, aqui como o autor está dizendo, deve haver aceitação, amor e tolerância e respeito mútuos. Como disse Paulo, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Não podemos destruir a unidade da igreja por gosto e preferências pessoais, culturais ou tradições que não são verdades centrais do Evangelho. Em questões essenciais, não nos esforcemos para defender a verdade. Agora, há um esforço, porque se por um lado nós não podemos desfazer a união cristã por questões periféricas, por outro lado, não podemos sacrificar a verdade no altar da concordância e da tolerância. Olha só o que o autor da lição vai dizer. Existe um limite para a união cristã. E esse é uma verdade bíblica. Que pessoas cruzam a linha das verdades fundamentais da Escritura, distorcendo e negando-as. Então não podemos permanecer em comunhão com elas, sobre o risco de prejudicar a pureza bíblica da igreja, que é o texto base. 2 João, capítulo 1, versículo 10. Tais pessoas precisam ser cuidadas e exortadas com amor e paciência. Se permanecerem negando as verdades das Escrituras, devem ser apartadas da comunhão. Os crentes não devem se unir a outras religiões, com seitas e com igrejas que negam as verdades essenciais do Evangelho. A mesma verdade que une os autênticos cristãos separa-os dos falsos. Não se deve buscar união com quem nega as verdades fundamentais do cristianismo. Ou seja, as pessoas que negam as verdades fundamentais precisam ser tratadas. O ensinamento colocado dos gnósticos, que são dualistas, são muito perigosos. Por isso, a orientação que Paulo dá a Timóteo é muito importante para nós nos apresentarmos irrepreensíveis diante de Deus, como obreiro preparado, com conhecimento da leitura bíblica, e não somente da leitura, mas a prática da Bíblia. Isso nos ajudará muito nessas questões. E eu quero deixar aqui para nós o desafio da semana. Aprendemos nessa lição bíblica que, conquanto sejamos orientados a preservar a unidade cristã, existe um limite claro que não podemos ultrapassar, que são as verdades da Escritura. Sempre que a palavra for ameaçada na comunidade cristã, deve-se defendê-la. Afinal, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Assim, a união com crentes e líderes hereges é rechaçada nas Escrituras. Um desafio prático que esse estudo nos traz é saber conhecer, olha que interessante, e distinguir as verdades essenciais do Evangelho que estão sendo atacadas, para defendê-las e não sermos enredados pelos falsos mestres.
Você pode pesquisar como reconhecer uma seita ou heresia. Além disso, ore, converse e instrua cristãos que estão sendo influenciados por falsos ensinos. Eles precisam de ajuda. Esse desafio da semana, ele vai nos ajudar muito a colocar em prática essa questão de conhecer o falso ensinamento e o verdadeiro ensinamento. E assim orientar pessoas que precisam de uma luz no fim do túnel. Muitas pessoas estão sendo ensinadas erradas. E cabe a nós procurarmos as verdades bíblicas e nos colocarmos ali na dispensação de Deus para poder ensinar de uma maneira correta. Queridos, que Deus lhe abençoe e que você possa tomar esse estudo como posse na sua vida e praticá-lo para um crescimento espiritual. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.